Minhas amigas, meus amigos do mercado de tintas, sejam bem-vindos mais uma vez ao Papo de Lojista, uma iniciativa da Associação Brasileira dos Revendedores de Tintas, a Abrarte. Junto comigo, Rodrigo Zevzikolas. sem esquecer de me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Salvador Nascimento e vamos continuar com o nosso estúdio laranja. Laranja. Esse é mais um capítulo do nosso Papo de Lojista, que tem a honra e o privilégio de ter o apoio de uma marca muito importante, que tem uma mensagenzinha que a gente deixou preparada para vocês aqui. Dá uma olhadinha quem está com a gente aqui no Papo de Lojista. A nossa energia laranja sempre foi a condutora das nossas mudanças e evoluções. É ela que nos conecta com o mercado e o que nos faz a marca preferida de tintas do Brasil. Somos pioneiros em tecnologias, produtos e serviços que facilitam a sua vida. Queremos ser a solução mais fácil para a pintura. Evoluir hoje para facilitar sempre. Estamos dando um grande passo nessa direção. Com o Suvinil, tá muito mais fácil escolher. Conheça o nosso novo portfólio, agora dividido em 3 linhas, que traz uma escala de benefícios sem igual no mercado. A linha Suvinil Toque foi pensada para entregar variedade de acabamentos, facilidade de limpeza e disfarce das imperfeições. Já a linha Suvinil Inova traz benefícios tecnológicos e é a solução perfeita para quem busca o máximo de acabamento e lavabilidade. Por fim, a linha Suvinil Fachada Protegida, para proteção e cuidado das áreas externas contra sol, chuva e maresia. Comparou, escolheu, pintou. Suvinil. Tá fácil, tá em casa. É isso aí, minha gente. A Suvinil continua aqui com a gente, mais um Papo de Lojista com a Suvinil, e a gente falou com o Renato Rocha, e agora a gente vai falar com outro Renato. Outro Renato. Tem que chamar Renato para trabalhar no Souvenir. Papo de Renato. Legal. Renato Firmiano, seja bem-vindo ao Papo de Lojista. É um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu. Obrigado, Rodrigo, Salvador. Acho que a Abrarte tem um papel importante aqui no mercado. É um prazer estar aqui, uma honra, né, falar um pouquinho mais da Suvinil para vocês. Eu sei que o outro Renato, meu xará aí, já falou bastante, mas acho que sobrou um pouquinho aqui para a gente conversar. Total. É assunto que não acaba. A gente tava brincando nos bastidores, porque... Aliás, a gente tem que agradecer o pessoal da Aspen Studios aqui, que dá o apoio todo pra gente, o apoio técnico muito legal, faz parte aqui do Sparking Coworking aqui no Tatuapé, em São Paulo. E o proprietário do estúdio é o Renato. Aí a gente falou com o Renato Rocha, estamos com o Renato Firmiano. Os Renatos. E se não fosse as férias, estaria aqui com a gente Renato Sá. Renato, um abraço pra ti, meu velho. Curta aí suas merecidas férias. Mas vamos falar do Renato Firmiano. Renato, você vem num mercado um pouquinho diferente do que o nosso mercado de tintas, né? Que é uma coisa assim, para mim, pessoalmente, que já estou um bom tempo nesse negócio, não é muito comum, né? Normalmente as pessoas que estão no mercado de tintas são meio que criados por ela, né? Então você fez carreira na Whirlpool, se eu não estou enganado, correto. é isso? É isso. Então eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória profissional, pessoal, como é que você... Quanto tempo na Suvinil? Vai fazer 4 anos. 4 anos já, é um ciclo. No meio da pandemia, Já é um ciclo. Então eu queria que você falasse, assim, um pouquinho da sua carreira, da sua formação, para a gente entender um pouquinho como é que você enxerga esse negócio de tinta, essa maluquice chamada mercado de tintas. Claro, vamos lá. Acho que vou começar do final, que é de fato, né, como que eu entrei aqui no universo de tintas, e é bem do que você falou mesmo, né? Eu acho que é um universo... talvez até um pouco fechado para quem nasceu aqui nessa indústria, né, trabalha com isso, né, acho que é uma rede varejista muito forte de pessoas que construíram, né, e vivem através da tinta, que acho que algo bastante louvável, né, de fato as pessoas manterem muito tempo dentro da indústria, né. Mas já estou há 4 anos aqui, parece que faz mais, mas são 4 anos, mas também passou muito rápido, eu entrei no meio da pandemia, depois de uma longa, né, jornada na Whirlpool, né, então foram quase 17 anos, né, na indústria de eletrodoméstico, uma indústria muito diferente, mas que tem similaridades, eu diria assim, né? Acho que é um mercado, a gente está falando com um consumidor, né, muito conectado com a casa, né? O eletrodoméstico está inserido na casa, está inserido nos ciclos de vida, né, de mudança do consumidor, quando ele tem que mudar de casa, quando ele tem que receber um filho, né, casou,
E a tinta também está muito inserida nesses momentos, né? Então tem algumas similaridades nesse sentido, mas eu diria que o varejo é muito diferente. Assim. O varejo eletrodoméstico é um varejo muito mais concentrado, né? Ele se profissionalizou muito rápido, né? Teve muita aquisição, e o varejo de tinta é um varejo ainda mais pulverizado, né? Bastante empresa familiar, então acho que essa é a grande diferença. Mas já estou 4 anos, assim, para mim já é tinta na veia, assim, não, já nem lembro que eu vendia geladeira, né? E o que mais te surpreendeu no mercado quando você chegou, principalmente no varejo? Olha, eu acho que uma das grandes surpresas positivas, na verdade, né, e que a Souvenir para mim tem uma relação muito forte com isso, é a parte emocional que esse varejo tem. A gente pode olhar numa ótica de oportunidade, falar assim, poxa, né, esse varejo poderia ser mais racional, mais profissionalizado, né? Mas eu acho que a emoção, ela tem um fator crucial, acho que na dinâmica que a gente vive nesse ecossistema de tintas, né? E a Souvenir é uma marca que faz parte dessa emoção, assim, né? Então, acho que a surpresa que eu tive foi ver quanto que as pessoas são de fato, né? E principalmente não só os consumidores, mas lojistas, varejistas apaixonados pela marca, né? Apaixonados pela Souvenir, né? Então, isso para mim acho que foi um ponto... eu diria bem diferente, assim, né? No mercado de eletrodoméstico, a Brastemp também é uma marca muito forte, muito querida, né? Mas talvez ela viveu lá atrás nessa relação mais, né, passional até, mas com o tempo, né, isso foi perdendo força e ficou uma dinâmica, uma relação com o varejo muito racional, né? Eu acho que a gente tem aqui uma relação que transcende, às vezes, né, o racional e isso vem pela força da marca, né? O que a marca se construiu com essa relação, né, com todo esse ecossistema, com lojistas, com pintores, né, com o próprio consumidor, né? Então acho que isso é uma grande fortaleza, assim, que algo foi bem diferente do que eu vivi em eletrodoméstico. Insight, que eu trabalhei na Souvenir, tive a honra de trabalhar lá, desde a 99 na primeira passagem, depois de 2004, se eu não estou enganado, mas enfim. Mas você me chamou a atenção, a relação passional é gigante. É uma coisa que eu acho que todo profissional de vendas deveria administrar isso. Porque ele cria essa Relação. A característica do varejista de tinta, ela tem muita emoção carregada ali. Mas é assim, a gente está aqui, quer aproveitar a sua oportunidade, sua vivência para falar de PDV, falar da loja. Então, você é um especialista no tema. Que diferenças que você vê de uma loja de eletrodoméstico e uma loja de tinta? Mas assim, muito fácil deve ser, imagino eu, uma galáxia de diferença ou eu estou exagerando? Eu acho que assim, a principal diferença, para mim, está um pouco na relação que o digital tem na compra, né, por exemplo, na indústria de eletrodoméstico e que tem ainda na compra, né, de tinta, né? Vou falar primeiro um pouco do eletrodoméstico, e daí a gente fala, né, especificamente de tinta, mas o eletrodoméstico, ele é um dos principais, a principal venda hoje do e-commerce brasileiro é eletrodoméstico, né? Pelo ticket médio e pelo volume. É uma indústria que se desenvolveu muito rápido no e-commerce. Por mais que lá atrás, eu lembro dos meus primórdios na Whirlpool, né, pensando assim, quem vai comprar uma geladeira na internet? Ninguém, né? Primeiro que a logística é super complexa, né? E você quer ver, abrir, etc. Não foi o que aconteceu, né? No final, uma representatividade super alta o quanto que se constrói e se vende de eletrodoméstico pela internet. Né? Salvou algumas redes, inclusive. Exatamente, assim, né? E, obviamente, isso em parceria com o varejo também, né? O varejo né, de eletrodoméstico, né, ele acabou puxando muito rápido, né, a questão do e-commerce, né? Então acho que essa é a principal diferença para mim, né? Um varejo que teve o online com um protagonismo muito grande. Quando a gente vai para o universo de tinta, né, obviamente o que a gente vê, esse consumidor ele começa a jornada dele no digital, né, isso é fato, e a gente tem dados que mostram isso, né, ele começa principalmente ali no Google, e eu converso isso com o time, né, eu já falei com vários lojistas, ele começa lá, né, como pintar uma parede, qual tinta escolher, né, as dúvidas dele ele coloca ali nos buscadores, então a gente tem que estar presente, mas de fato a conversão acontece ainda na loja física, né. Então, acho que essa é uma diferença grande. E a outra são a quantidade de stakeholders envolvidos nesse processo de influência. Né? Quando a gente pensa no eletrodoméstico, primeiro que é uma venda muito tangível. Né? Quando você vende uma geladeira, né, você vê. É muito mais fácil, né, fazer marketing de geladeira do que de tinta. Porque você vê, né, a diferença é clara. Assim, ó, design, o feature que tem essa geladeira versus a outra. A tinta é algo intangível que a gente está vendendo. Né? Mesmo depois de aplicado, você não sabe. Dificilmente você vai saber qual é a marca que está por trás daquela tinta ali, né? Então, acho que tem essa dificuldade, por isso que os
influenciadores são tão importantes, né? O vendedor da loja, o pintor, o arquiteto, né? Então, acho que é uma venda que tem uma característica de influência muito maior, né? Então, eu diria que são essas duas grandes, para mim, diferenças, assim, que traz uma complexidade para o varejo de tinta, né? Que eu não diria que ele... eu acho que ele tem um certo desafio, que é como, de fato, fazer essa jornada do digital para o físico acontecer de forma fluida, que acho que hoje a gente ainda tem oportunidade, e como trabalhar todo esse ecossistema de influência, né? Pintor, vendedor, o próprio arquiteto num âmbito mais nichado, mas também tem um papel importante. Você acha que é um caminho natural, digital, crescer mais, as vendas no digital? Com certeza, né? Acho que a gente já vê isso acontecendo, os dados mostram isso, enquanto o mercado físico cresce, né, menos de 5%, né, o digital, né, ele cresce, né, 2 dígitos, então isso já acontece. Obviamente, se a gente ampliar o olhar do digital não só para venda num e-commerce ou no marketplace, mas se a gente pensar produtos e ferramentas digitais como o próprio WhatsApp, aplicativos, isso já está muito presente dentro da dinâmica mesmo da loja física, né? A gente vê que a quantidade de vendas que são convertidas via WhatsApp, que é um produto digital, é uma venda digital, né? Cresceu muito, né? Isso já está presente também dentro desse varejo de tintas, né? Por mais que seja tradicional e físico, o WhatsApp, no final, já é uma das principais ferramentas que o lojista tem para fazer a venda digital dele, né? Mas eu diria que, com certeza, ele vai avançar. Acho que a gente tem que... Não vai ser um ou outro, né? São os dois juntos. E o que mostra, não só no nosso varejo, mas qualquer varejo, né? Quando você tem a somatória do ponto de venda físico mais o ponto de venda online, né? Isso gera muito mais venda. Então, acho que essa combinação, com certeza, ela vai continuar crescendo. A gente, vendo o mercado mais tradicional, aquelas lojas, e a gente, Renato, a gente sempre olha, por dever de ofício, o ponto de venda do varejo especializado. Tem o Home Center, que eu acho que ele trouxe muita contribuição. Lá atrás, ele foi visto como um grande inimigo do varejo especializado em tintas, mas ele trouxe conveniência para o cliente, que fez com que a loja se movimentasse nessa direção. Tanto que a Artesp tinha um slogan que era uma resposta ao Home Center. Nós entendemos de tinta. Né, que era, especializado. Nós somos especializados, mas isso é história. A gente vê no ponto de venda especializado a presença muito grande do produto em si, das latas, né? A gente começa a ver alguns modelos surgindo onde essa peça já não é tão mais prevalente, ela não está tão presente. Queria que você, com a tua visão de especialista, essas lojas que tem porque o lojista ele tem, quanto mais produto eu mostrar... As pilhas. Tem loja que você não entra porque né, o principal Sim. ali é a lata de tinta e não o cliente. Desculpem as críticas, mas é verdade, todo mundo sabe disso. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa mudança da ambientação, porque como eu já disse aqui, a gente tem um item de sensorialidade, que é a cor. Eu, pessoalmente, estou sendo repetitivo, eu falei com o Renato Rocha antes. Isso, na minha opinião, não é tão bem explorado quanto poderia. Então, eu queria que você desse assim, o seu olhar para essa questão. Aquela monte de lata e a questão da cor. Como eu vejo, assim, eu acho, e isso a gente conversa bastante internamente, né? Se eu fiz o consumidor ir para uma loja, né, hoje em dia, né? E isso não só na varejo de tinta, mas pensa você como consumidor, né? Se você se deslocou e foi até uma loja, a primeira coisa, assim, você tem que ter uma experiência positiva. E não vamos para uma experiência lúdica, né? Experiência, às vezes, é você ter um vendedor, um bom atendimento, né? Você, de fato, ali, cumprir com o que você queria. Então, acho que esse é um checklist básico, né? Porque, às vezes, você pode chegar na loja, mesmo com um monte de pilha de latas, né? E ter um atendimento excepcional, né? E o cara fala assim, cara, que bom, né? Era isso que eu precisava, que talvez ele não conseguiria no digital, né? Então, acho que esse, para mim, é um ponto crucial, né? Assim, se o cara foi para lá é porque ele precisa de ajuda. Sim. Ele não conseguiu resolver isso numa jornada autônoma, vamos dizer assim, né? Então, garanta que você está dando essa ajuda para ele, né? Então, acho que esse é um primeiro básico. Porque, às vezes, você também constrói uma loja super sensorial, né? Visual, mas você não tem, né, ninguém ali suportando, você não tem um atendimento, você não tem um vendedor, você não tem, né? E daí acaba que você também perde um pouco essa relação com o consumidor, né? Mas, obviamente, esse cara que foi para lá, ele também quer viver algo diferente, né? E eu acho que, nesse sentido, pelo menos eu vi bastante avanço. Eu estou, né, há 4 anos, mas eu cheguei no meio da pandemia, num momento também, né, chave, eu acho, de virada um pouco dessa indústria. Mas já vi bastante evolução, né? Nas próprias conversas né, que eu tenho com os clientes, com os lojistas,
de uma abertura maior para repensar a loja, né? Eu não sei qual que é o formato, Salvador, eu diria, ideal, né? Agora, eu diria que a gente tem que evoluir. A gente, como Souvenir, a gente está constantemente buscando referências, né? Buscando inovação. A gente vai errar também, talvez é buscar modelos que não funcionam. Mas, para mim, se tiver esse mindset de, assim, se eu fiz o consumidor ir até a sua loja, né? Ele deslocar, ele pegar trânsito, o carro, etc. Cara, o que eu posso fazer para que aquela jornada, aquela experiência seja boa? E que eu acho que passa pelo atendimento, passa pelo ambiente, né? A gente fala muito hoje, e que talvez a gente já tem isso em muitas lojas de tinta, do famoso cafezinho, né? Uhum. Que é uma loja que tem um cafezinho, que é o atendimento, né? Hoje, se você for ver, a maioria das lojas tem um café, né? Não só de tinta. Tô pensando, pega um mercado... Por quê? Porque no final é isso que o consumidor está querendo. Então, essa proximidade, né, eu diria que é o chave. Se o consumidor for até lá, ele quer estar próximo de você. Mantenha essa conexão, mantenha essa proximidade, trate ele bem. E, obviamente, a loja, se ela tiver esse efeito uau, quanto mais ele conseguir experimentar lá, né, e a gente vem fazendo e vem vendo essa mudança de menos lata e mais parede pintada, porque no final é isso, né? A lata é o intangível, né? A gente quer deixar ela cada vez mais tangível. Então, quando a gente até no nosso lançamento, né, repensa, deixa o portfólio mais intuitivo, mais fácil, a embalagem, uma linguagem mais didática, é para usar ela como, né, um papel de venda também. Mas se eu conseguir combinar ela com uma parede pintada, né, com uma experiência, com certeza isso vai fazer esse cara falar assim, cara, valeu a pena vir pela loja. O que a gente não pode é fazer o cara ir até lá e ele falar assim, cara, na próxima vez eu vou comprar, não preciso ir para a loja, eu posso comprar pelo WhatsApp, né? Então, acho que esse para mim é um pouco a mentalidade que a gente tem que ter. A gente está aqui com o nosso querido, né? Foi entregue no dia 7. Foi? 7. No dia 7 de novembro passado, o troféu do 30º Prêmio Abrarte. Por que eu estou falando dele para você? A gente tem uma categoria que premia diretamente o trabalho relacionado à tua função, né? Que você, diretor de marketing da Souvenir, é isso. E é o troféu do trade. A gente entende que o trade é o que está mais perto da loja, por isso que a gente pede esse fator de reconhecimento aí. Algumas ações que a gente percebe que a indústria promove no ponto de venda, na sua opinião, ainda é necessária essa relação de dependência de algumas lojas com a indústria, ou você acha que o lojista ele já poderia ter avançado um pouquinho além? Ele poderia ter tomado algumas atitudes nesse sentido? Eu vejo que tem bastante lojista fazendo isso já, né? Avançando por conta própria, né? E que é importante, né? Para mim, a gente vai estar, como indústria, a gente vai estar sempre junto. Porque o nosso papel é vender através do varejo. Essa é a forma como que a gente, né, conduz o negócio hoje, né? Então, eu preciso estar com esse varejo, né? A gente vai influenciar, a gente vai trazer referência, a gente vai ajudar a trazer conhecimento, também os conhecimentos que a gente tem, mas quem está vivendo o dia a dia da loja, né, é o lojista, é o varejo, ele que está lá sofrendo as dores, né, as delícias, mas as dores também, né, de ter aquele ponto de venda, de ter aquela loja. Então, ele tem muito mais capacidade até, né, para transformar essa forma, né, de vender tinta hoje no ponto de venda. Então, eu diria que eu acredito muito, né, em varejistas, né, em lojas, em lojistas que de fato, né, se arriscam, né, como eles se arriscaram quando eles abriram a loja lá atrás, né? Isso eu escuto, né? Escutei diversas histórias aqui, são histórias incríveis de empreendedorismo, de como surgiu, são histórias de risco, né? E o que eu acho que a gente tem que manter, né, nessa indústria ainda é essa ousadia, né, e arriscar, né, em pensar formatos diferentes, testar, em pilotar, sabendo que a gente vai errar, né? Então, acho que precisa, de fato, né, desse varejo que tenha esse olhar, né, de apostar e, obviamente, a indústria que vai construir junto. E a gente vai estar sempre de portas abertas. Cara, vamos construir uma loja junto? Vamos fazer algo diferente? Vamos arriscar? Pode contar com a Souvenir, né, com certeza. A marca que inova, a marca que é líder, que é referência quando a gente pensa em ponto de venda, né, é a marca que vai estar olhando para frente. Né? Então, eu ainda, né, aposto nessa dupla, né, entre a indústria e o varejo, tentando extrair o melhor do outro. Né? Acho que o que eu tenho certeza é que o varejo hoje tem muito mais conhecimento do que a indústria em relação ao que está acontecendo no ponto de venda. Então, a gente precisa extrair esse conhecimento para conseguir transformar. Assim, né? Mas mãos dadas. Né? Então, a gente tem um compromisso aqui com o seu Zé lá da esquina, que a gente costuma falar. Ele está cansado das latas de tinta na loja dele. Ele pode procurar a Souvenir vai ajudar ele a ter um PDV melhor? Com certeza. Né? E eu acho que o importante
A gente tem um trabalho grande também que a gente fez recentemente, de segmentação, né, desse varejo, porque você começou falando um pouco do home center, né? O consumidor que compra no home center é diferente do consumidor que está comprando na loja do seu Zé aqui, né, no bairro, né? Então não adianta também eu replicar o mesmo modelo para todas as lojas, né? Talvez para a loja do seu Zé vai ter, né, um ponto de contato ali da loja que é muito mais importante do que no home center. Vamos falar do próprio vendedor. Sim. O vendedor no home center, ele, né, dentro da árvore de decisão ali, né, ele é muito mais baixo. É um autosserviço, né? Então, o visual merchandising, né, a experiência, né, tem um papel muito maior do que quando eu falo da loja do seu Zé, que o cara que foi lá, o seu Zé talvez é o grande cara dessa loja, né? Então, o nosso papel como indústria, né, é ajudar a entender as diferentes lojas, porque são diferentes tipos de consumidores também, Sim. né? E daí adequar. O que não funciona é querer um modelo para todo mundo, né? Não dá. Porque a gente está falando de mais de 80 mil pontos de venda, né? Então, são 80 mil. Se eu quiser replicar 80 mil formatos, né, não vai funcionar. Então, vai ter que entender essa particularidade, com certeza. Assim. Até porque Legal. cada loja cria o seu mercado, né? Ela se adapta ali A região. àquela micro-região, né? Cada um tem o seu papel ali. Tá falando um pouquinho de produto e daqui a pouco a gente vai mostrar pro pessoal que tá vendo a gente algumas coisas novas que vocês estão trazendo pra gente. Explorando a tua visão de quem veio do mercado completamente diferente. A semana passada, meu compadre, ele falou, Salvador, eu vou pintar minha sala. Eu presto consultoria quase todo dia. É um influenciador. Exatamente. Por uma feliz coincidência, feliz porque você está aqui, ele colocou 3 produtos da Souvenir. Qual dos 3 que eu escolho? Colocou Clássica, Fosco, que eu não lembro o sobrenome Fosco dele, Completo. Fosco Completo, e ainda tem o Toque de Seda? Uhum, Toque de Seda. Então, aí eu tive que explicar para ele e tal. Como é que você, especialista em marketing, o Renato, vê o papel da embalagem nesse processo? Porque eu percebo que, às vezes, as indústrias elas se preocupam muito em ter uma embalagem bonita, que tem, assim, um aspecto mais de belo do que de informativo. Obviamente, vocês têm lá os pictogramas, que tem uma obrigatoriedade legal, mas eu queria que você falasse, como especialista e quem veio de um mercado completamente diferente do nosso, como é que você vê o papel da embalagem que, inclusive, está repaginada na Souvenir. Estou errado? Perfeito, é isso. Eu acho que ela é um pouco, volta também ali aquele tangível e intangível, né? Então, assim, hoje o que o consumidor tem de tangível é a embalagem, né? Ele não consegue, mesmo se ele abrir, ele não vai ali entender se a tinta é de boa, ruim qualidade, o que que tem, se vai deixar a parede mais acetinada, mais brilhante. Então, a embalagem tem esse papel na nossa indústria, né? Obviamente, somada a esses influenciadores, né? O vendedor, o pintor, que daí vão agregar ainda mais valor, né? Então, acho que a embalagem tem um papel que tem que transcender, de fato, só o visual e ser funcional. E acho que esse foi um movimento... Esse ano foi um ano muito importante para a gente, né? A gente renovou, né, no começo do ano, 1º de abril, a gente fez um evento muito grande, né, renovando toda a nossa linha de produtos premium, que é a nossa alma, né, onde a gente lidera, né, onde a gente é forte e que teve a coragem de falar assim, cara, talvez a gente precisa mudar. Mesmo onde a gente, esse produto, você falou, a Clássica é um produto que tem, né, muitos anos no mercado e a gente mudou, né? Ele chama agora Toque Fosco, né? Por quê? Porque a Clássica, na verdade, não, né, o consumidor que está chegando e pensa, o que é um produto chama Clássica, né? Então, a gente precisava tirar um pouco, né, talvez esse lado até mais emocional ou subjetivo que alguns produtos tinham, né, que olhando o portfólio, né, a gente não conseguia ter clareza qual produto é melhor do que o outro e tentar empoderar mais o consumidor, né? Então, o que a gente fez foi um lançamento, né, onde, obviamente, além de trazer algumas inovações, a gente olhou para a embalagem, não só, né, são embalagens que tem que ter apelo visual, né, a gente trouxe mais protagonismo do laranja, mas a gente trouxe, de fato, ali, uma forma do consumidor entender a diferença entre um produto e outro, né? Então, a gente colocou escalas comparativas que ele vê entre um Toque Fosco completo. O que muda aqui? Por que eu pago mais por esse, né? Porque esse é um outro ponto que a gente tinha na indústria. A gente via que todo produto quase falava que fazia tudo. Sim. E daí, o que você faz? Você vende o pior. Sim. Né? E o que a gente quer é vender o melhor. Só que o consumidor, ele não é bobo, né? Ele precisa entender por que ele está pagando mais por aquilo. Então, porque ele está pagando menos e por que ele está pagando menos pelo outro, né? Então, foi esse movimento que a gente fez, né? E foi bastante arriscado, porque a gente falou assim, cara, a gente vai mostrar o que esse produto é pior do que aquele lá, mas os resultados têm sido muito positivos, assim. A gente vê, de fato, a gente promovendo um trade-up, conseguindo fazer venda dos produtos mais especificados para o consumidor ver valor, né? Uma das inovações que a gente lançou, que é o Fosco Sempre Limpo, além do nome deixar muito claro que é Fosco Sempre Limpo, né? Então, para deixar, de fato, uma parede fosca sempre limpa,
um produto que é um dos mais caros do mercado hoje, né, é o que está tendo o maior crescimento de venda versus o que a gente tinha planejado quando a gente construiu o case. Né? Por quê? Porque é uma inovação, né, o benefício é claro, a embalagem mostra isso, né, de uma forma bem tangível. Então, acho que esse é Então, a embalagem tem esse papel, né, um papel funcional, não só o papel, né, de ser o que, né, captura ali o olho, né, que tem um apelo visual, mas que, de fato, o consumidor olhando entre uma embalagem e outra, fala assim, entendi por que esse daqui é mais caro que o outro, né? E esse foi um movimento que a gente fez aí em abril e que a gente tem colhido feedbacks muito positivos. Não só dos lojistas, né, mas de pintores, né, dos próprios consumidores também. A demonstração é bem meio que intuitiva, tem as barrinhas. As barrinhas, é isso que você está falando? exatamente. Então, a gente tem um material aqui que fala sobre o Inova Me Ajuda. Essas barrinhas, elas estão no portfólio inteiro, né? Mas tem 2 produtos que eu diria que são os produtos que a gente fala que são os heróis, né? Que são os produtos, são as grandes inovações que a gente tem no mercado, né? Um para a área externa e um para a área interna. O para a área externa, a fachada protegida emborrachada, né? Que também volta um nome claro, né? Então, quem compra esse produto, ele quer uma fachada protegida emborrachada, né? Então, ele tem apelos de impermeabilização, né? O elastomérico, né? Do ponto de vista de microfissuras. E o fosco sempre limpo, que é para a área interna, né? Então, esses são os produtos que eu diria que são, né, a melhor performance para a área interna e a melhor performance para a área externa, né? Então, quase que a escala máxima, né, dentro dessas réguas comparativas, né? E daí, a partir disso, o consumidor tem outras opções que ele vai deixando, né, abrindo mão de alguma coisa, obviamente, levando um produto mais barato. Mas, talvez ele não precise do melhor produto, né? Ele não quer a fachada protegida emborrachada. A gente tem só a fachada protegida, né? Daí ele vai ter uma escala diferente, né? Mas ele é um preço mais acessível, mas, né, para aquele consumidor tá ótimo também. Então é bem isso, assim, né? A gente quer empoderar o consumidor, dar clareza para ele o que ele está levando, o que ele está deixando de levar, e, né, tendo os 2 melhores produtos do mercado para a área externa e para a área interna, né? O fosco sempre limpo para a área interna, que é da linha Inova, né? E o fachada protegida emborrachada, que é para a área externa. Então, você que está vendo a gente vai colocar um videozinho que a Souvenir trouxe aqui para a gente, para você conhecer um pouquinho mais de perto tudo isso que o Renato ilustrou aqui para a gente agora. Dá uma olhadinha para você ver o Inova, a linha Inova, com o fosco sempre limpo. Perfeito. E linha fachada protegida e protegida emborrachada. Dá uma olhada. Escolher o produto ideal está mais fácil com o novo portfólio da Souvenir. Paredes novas por mais tempo? É fácil. Descubra a linha Souvenir Inova. Linha com benefícios diferenciais exclusivos com muita inovação e tecnologia para facilitar ainda mais a sua vida. A Souvenir Fosco Sempre Limpo é a tinta com acabamento fosco e tecnologia que limpa fácil sem deixar manchas. A inovação perfeita para quem busca acabamento, facilidade e o máximo de performance na escala de benefícios. Explore mais de 1.700 cores no acabamento fosco de verdade e o máximo de lavabilidade. Agora é mais fácil deixar sua casa sempre limpa. Com Souvenir, tá fácil, tá em casa. A Souvenir facilita a sua escolha com um novo portfólio pensado especialmente para você. Quer facilidade para proteger sua fachada contra as ações do tempo? Comparou, escolheu, pintou com a nova linha Souvenir Fachada Protegida. Que tal uma solução perfeita para facilitar na hora de proteger a área externa da sua casa? Chegou o Souvenir Fachada Protegida. Alta proteção que ajuda você a combater as principais ações do tempo. E para garantir poder de cobertura, Souvenir Fachada Protegida Super Cobertura. A fachada da sua casa protegida e pronta com menos demãos. Isso sim é facilidade. Deseja elevar o nível de proteção? Sem problemas. Souvenir Fachada Protegida Emborrachada. A barreira elástica e impermeável que combate com facilidade as fissuras e infiltrações. Nova linha Souvenir Fachada Protegida. Sua principal defesa contra as ações do tempo. Com Souvenir, tá fácil, tá em casa.
Vamos lá? Já voltou. Já voltou? Já voltou. Você já estava fazendo conta de metragem quadrada para pintar o seu apartamento. Tomara, né? Já quer trocar tudo, É, pintar tudo lógico. de novo. Aí, ó. Quanto que o brasileiro tem que pintar uma vez por ano, na sua opinião, Renato? De uma Muito vez, mais, uma muito vez a cada mais. 6 Virou- meses, tava bom demais, né? Acho que esse é um desafio que a gente tem na indústria, que a gente fala, que é a frequência de pintura, né? A gente, depois da pandemia, isso aumentou, né? Então, o consumidor hoje, ele pinta mais do que ele pintava antes, mas ainda tem muita oportunidade quando a gente compara com mercados mais avançados, né? Europeu, o próprio mercado americano, assim, né? E a gente acredita que, né, um dos fatores, tem alguns fatores, mas um dos fatores, de fato, é porque é uma jornada complexa, né? Então é isso, o consumidor, quando ele pensa em pintar, ele vai falar, puta, mas pintura vai ter que sujar a casa, É, o né? Eu não transtorno. sei, eu tenho que contratar um pintor, eu não sei qual produto escolher, eu tenho que ir para a loja, né? Então, nosso papel como marca, assim, cara, como que a gente faz essa jornada ser mais fácil? A gente tem um dado que 80% dos consumidores falam falam pra gente que pintariam mais se fosse mais fácil pintar, né? Então, obviamente, você quer gastar dinheiro com algo que você não tem que se preocupar, né? Então, é bem isso, assim, né? A gente quer ser a marca que facilita essa jornada de pintura, né? O produto tem um papel importante, mas a gente transcendeu de produto, né? Então, a gente tem o Encontre Seu Pintor, né? Que é ajudar o consumidor a encontrar o pintor para ele. A gente tem o Teste Sua Cor, que é um aplicativo que ajuda o consumidor também a escolher, né, a cor, né? Ele tira a foto da casa dele, né, e fala assim, qual cor ficaria melhor aqui. Então, como que a gente, além de ser a melhor do ponto de vista de qualidade de produto e que a gente é reconhecida, mas a gente é essa marca que está do lado desse consumidor, ajudando ele a escolher o melhor produto, a melhor cor, né, facilitando essa jornada para pintar muito mais do que uma vez por ano, mas quem sabe aí pelo menos 3 vezes por ano tá bom também, né? Não... Eu sempre cito uma pesquisa que foi feita há uns anos atrás, uma iniciativa do Citivesp, lembra? Eu não lembro o nome do programa, mas contrataram uma grande agência aí de análise de mercado, etc. E fizeram uma pesquisa em áreas de grande concentração, né? Terminais de transporte público, etc, etc, etc. E perguntaram por que o consumidor, a pessoa comum, né, o cidadão comum, qual era a frequência de pintura, por que ele pinta mais ou por que ele não pinta. Aí chegaram à conclusão que, assim, o brasileiro, média geral, ele pinta em 3 oportunidades. Quando ele entra na casa, quando ele sai da casa e quando não tem mais jeito. Esse não tem mais jeito, cara. Eu faço eu tenho uma crise de consciência porque eu preciso pintar minha casa. Por quê? Sujeira, a questão da mão de obra, que não é fácil encontrar, né, uma mão de obra qualificada, e também o valor, principalmente da mão de obra hoje, porque uma coisa depende da outra, né? Se você tem mais demanda do que oferta, o preço vai subindo. E ainda mais oferta qualificada, que é difícil, né? A gente precisa construir uma comunicação, como você está sugerindo, mas de uma forma geral, assim, no nosso mercado, fazer que pintar é bom. Exato. Eu acho que a gente vê mudando já isso, né? A gente tem dados, né? E a pandemia acho que teve um fator crucial, porque fez o cara olhar para a parede dele, para a tinta, não só na ótica funcional, que é essa de manutenção, né? Eu pinto quando eu chego, quando eu saio, né? Quando deu problema, né? Infiltração, etc. Mas para o olhar da decoração. Olhar, de fato, a tinta como uma ferramenta de decoração e muitas vezes é mais barata do que outras ferramentas, né? Você pintar uma cabeceira, às vezes é mais barato do que e mais simples do que você comprar uma cabeceira, por exemplo, né? Então, a gente viu isso avançando muito na pandemia, né? E para a gente é muito valioso, porque daí eu tenho o contato com o consumidor, ele, né, sai de uma relação funcional e eu trago ele para uma relação, né, mais conectada com desejo, né, com, né, realizações, né? Você pintar o quarto do bebê, né? Você construir, usar a tinta de fato como uma ferramenta de decoração, né? Então, lá para mim também está nesse bloco de aumentar a frequência, né? Então, além de facilitar a jornada, como que eu conecto cada vez mais para o universo de decoração, né? Eu acho que a Souvenir vem construindo isso de uma forma muito positiva, assim, né? Se a gente pegar, né, principalmente através das nossas redes sociais, né, a gente tem quase 800 mil seguidores no Instagram, né, é uma marca referência hoje na construção de conteúdo de decoração para esse consumidor, né? A gente tem um dos engajamentos mais altos da indústria, uma marca referência não só no universo de tinta, se pensar uma marca de tinta que tem mais seguidores do que muitas marcas aí de refrigerante, salgadinho, né? Por quê? Porque, de fato, a gente está gerando um valor, né, e levando uma mensagem verdadeira para esse consumidor, né? Então, com certeza,
trazer conteúdo de como que a tinta pode ser, né, uma ferramenta de decorar a casa, não só de manutenção, com certeza vai ter um papel cada vez mais E importante. como aí que na o jornada. lojista pode ajudar com isso? Ele pode ter lugares, espaços na loja que voltados para decoração, imitando um quarto, uma sala, uma cozinha. E a área externa também pode ser uma propaganda dele? Com certeza, né? Eu acho que, primeiro, assim, o lojista volta para aquela história da lata versus, né, a parede pintada, né? Então, quando ele consegue usar a própria loja, né? E Sim. a hora que o consumidor entra na loja, ele fala assim, cara, essa loja não parece uma loja, ela tá decorada, né? E decorada via tinta. Lembra que ele é... ele não pode vender uma coisa que ele não é, né? Então, ele tem que ter uma cara de decoração, né? Se ele quiser vender decoração tendo uma cara de uma loja de manutenção, não vai rolar, né? Então, passa por um processo de ressignificação desse próprio lojista. Assim, cara, minha loja tem cara de loja de decoração, né? Eu consegui um painel bacana, né? Eu construí aqui espaços onde o consumidor possa falar assim, cara, isso aqui cabe na minha mesa. Eu estou explorando mais cor, né? Que é o elemento de decoração, né? Então, acho que, para mim, esse é um ponto importante, assim, né? Se o varejista não vê a loja dele, primeiro, como uma loja de decoração, talvez ele vai continuar vendendo para manutenção, né? Então, esse é um ponto que é um processo de mudança, né? Eu sei que o Rê conversou um pouquinho sobre o elo do futuro aqui, né? E a gente acredita muito nessas novas gerações, né? Que vêm com esse papel, né? Para a loja, né? Falando, cara, o que a loja pode ser? É porque o cara vai comprar o que a loja vende. E a loja vende não só o que o vendedor fala, ela vende visualmente, né? Se a loja está com uma cara que é mais do mesmo, inclusive ele pode comprar aqui ou comprar na loja vizinha, né? Agora não, essa loja, cara, olha só a experiência dessa loja aqui. Então acho que isso tem um papel importante, assim, nessa construção. Tá boa essa mudança. Tem um tema meio polêmico nos nossos meios, Ixi, polêmica. que está diretamente ligado à capacidade e à força do marketing. Tem uma marca aí que se projetou no mercado de tintas. É uma franquia especializada que vende poucos produtos, mas tem um determinado produto ali que ele está sendo muito bem explorado no marketing. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão se o que ele diz é verdade ou não. Eu tenho a minha opinião e já dei nas minhas redes sociais. Mas, enfim, na minha opinião, isso mostra uma força de marketing muito grande. Eu queria saber a sua opinião, considerando esse modelo, acho que você sabe de quem eu estou falando. Ele, inclusive, está ajudando o mercado a valorizar mais as tintas emborrachadas. Né? Então, eu queria saber da tua opinião, né? O quanto que o marketing ele pode ajudar efetivamente na construção de novos negócios, de trazer mais margens para a loja e tal. Se o lojista, ele tem como fazer isso sozinho ou se ele precisa efetivamente de um apoio da indústria? Porque eu vou dar uma pré-resposta aqui da minha parte. Acho que ele precisa do apoio, senão ele vai se atropelar, pode cometer alguns equívocos. Mas você entendeu o que eu quis, o paralelo que eu quis traçar? Quer dizer, você tem um produto aqui que ele não está muito claro o que ele é, mas o marketing está fazendo ele... Tá certo? E eu não percebo essa mesma potência no nosso negócio, no nosso segmento. Queria que você desse a sua opinião e se a loja ela precisa necessariamente do apoio da indústria para construir alguma coisa parecida com isso. Eu acho que sim, assim, de novo, é um trabalho combinado, né? A indústria sozinha, provavelmente ela não vai conseguir fazer porque ela não tem a venda final, né? Mas o varejo final também não tem, só o varejista, ele não tem o produto, ele não tem a marca, né, ali para comunicar, né? Como eu falei, né? Como essa jornada começa no digital, o digital tem um papel importante para construir essa credibilidade, né? Para trazer a inovação, gerar esse desejo, e o cara da loja, ele tem que continuar. O que não pode, né, você, vamos pensar como marketing, né, você constrói uma história, né, você cria desejo pelo produto, a hora que o cara chega na loja, o vendedor conta outra história, né, ou o produto não está lá, ou tenta empurrar uma coisa diferente. Então tem que ser um olhar, a gente fala end-to-end, né, desde o que eu estou construindo no digital, né, acontecer no físico. Né. E daí você falou um pouco do papel do marketing, né, obviamente tem que vender meu peixe, né, o marketing, eu não vou falar que o marketing, né, mas... como eu vejo, assim, né, o marketing, ele tem que ter um trabalho, né, obviamente o marketing ele conta história, isso é importante, contar e saber contar as histórias, né, pautadas em dores reais do consumidor, mas nenhuma história, né, ela vai sobreviver se ela não for verdadeira. Então, acho que a gente na Souvenir tem uma responsabilidade muito grande, toda história que a gente conta, né,
pode ter certeza que ela é uma história verdadeira, ela tem credibilidade, né? Porque é uma marca que se construiu com confiança, com qualidade, né? Então, o marketing, no final, ele é um porta-voz ali, né? Mas de muito trabalho que a gente faz internamente para chegar. Quando a gente traz uma inovação para o mercado, né? Foram anos, né, de estudo, né, de testes para garantir que a gente está trazendo o melhor produto para o mercado, né? Não só que eu vou contar uma história de ser um produto bom, melhor produto, mas eu estou trazendo o melhor, né? Porque depois essa história volta contra a gente, né? Se de fato a gente, né? E a gente está falando de uma marca de mais de 60 anos de mercado que se construiu com essa credibilidade. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande como marketing de toda a comunicação que a gente faz, né? Todo produto que a gente lança, ele tem que, né, se prezar pelo legado, né, dessa história da Souvenir. É por isso que a gente tem hoje, né, nossa assinatura de marca é Tá Fácil, Tá em Casa, né? O Tá Fácil, porque a gente quer de fato levar essa marca para ser mais fácil, mais simples, mais intuitiva, mas o Tá em Casa traz toda essa proximidade e essa credibilidade, né, que essa marca tem que ter, né? Então, eu diria que o trabalho da comunicação, né, que é um pedaço do marketing, ele é crucial, né, mas ele tem que ser olhado nessa perspectiva holística, né? Você tem que garantir que essa comunicação não só construa no digital, não adianta você construir uma coisa digital, chega na loja e outra coisa está acontecendo, né? Então tem que ter uma integração muito forte, por isso que eu, de novo, acredito nessa combinação entre o varejo e a indústria. Nenhum dos dois sozinhos talvez consiga entregar o resultado que a gente precisa. A minha pergunta foi para provocar isso mesmo. E eu quero dizer para quem nos assiste que marcas respeitáveis como a Souvenir têm uma chancela do PSQ também. Você que é consumidor, entra lá, www.tintadequalidade.com.br, que você está seguro que as marcas que estão ali chanceladas, elas vão te dar o resultado que elas estão prometendo entregar. Tá? Então, marcas que não estão ali, muito cuidado, né? Então, eu acho que a gente sempre tem que prezar por isso. Tá? Porque história todo mundo pode contar. Agora, um produto que entregue qualidade, respeito, porque é um mote, é um dos motes da campanha da Souvenir, tá? Dentro da minha casa. Então, cuidado aí, gente. Muita atenção nesse aspecto. Acho que, sem dúvida, a qualidade... A gente respeita todos os nossos concorrentes. Eu acredito que a concorrência ajuda a fazer esse mercado ser cada vez mais forte, né? Mas a Souvenir, né, tem, né, um olhar para a qualidade, de fato, um respeito pelo PSQ muito grande. Para a gente, isso é inegociável, independente de tudo que a gente construa. Assim. Então, de fato, tem um poder muito grande ali dentro. Tem outra, né, Renato? Se você colocar um produto dentro da tua casa que vai te dar um problema, você está depondo contra um mercado inteiro, não é uma marca ou outra, é um profissional, é o pintor, é o lojista, é a indústria, todo mundo está nesse mesmo bojo, nesse mesmo pacote. Então, cara, eu fico muito... O Daniel, que está aqui do lado, né, não está sendo mostrado, mas ele fala, você vai gongar o cara na internet, porque tem os caras que falam, gente, o cara mistura cola branca com sabão detergente, com... Olha aqui, ó, por que você vai pagar tanto numa tinta? Faz a tinta em casa, pelo amor de Deus. Mas aí é o Salvador que está falando. Fala aí, Rodrigão. Você tem alguma história interessante de contar de transformação de PDV? Quando você chegou, você falou, nossa, depois de uma transformação, até os números, os resultados foram melhores? Nesse seu período de Souvenir? Eu acho que eu não diria assim, transformação de PDV especificamente de um ou outro. A gente tem vários casos, né? A gente tem uma loja que a gente chama de loja perfeita, né? Principalmente os clientes ali. A gente trabalha com diversos clientes, mas a gente tem, né, os clientes exclusivos, são os clientes selects hoje, né? São clientes que a gente consegue trabalhar esse olhar integrado muito presente, né? Então a gente tem vários casos, né, de sucesso, né, de lojas que tragam essa experiência. Mas eu diria que o que é a transformação para mim é conseguir ter esse olhar integrado. Assim. Você garantir que o seu vendedor, o pintor que está na sua loja, o consumidor que está chegando, você entenda, né, por que ele está vindo para lá. Né? Acho que a gente, como Souvenir, a gente quer gerar uma experiência no digital muito forte para esse consumidor. Né? Como eu comentei, então a gente tem produtos digitais, enquanto seu pintor, o teste sua cor. A gente criou um novo guia de cor, que é um guia, né, omnicanal, ele é phygital, né? Você consegue fazer ele tanto na loja digital quanto na loja física. Talvez esse seja um trabalho de transformação. A gente está em construção ainda, né, mas que eu acho que ele é muito legal. Né? A gente fala, tem o leque de cor. Sim. Talvez a coisa mais desejada hoje do ponto de venda é o leque. Né? Se você for pensar, eu lembro quando eu cheguei 4 anos atrás, falta leque, a gente precisa de leque. Né? Leque, geralmente, é a ferramenta de vender cor. O que a gente vem tentando mudar é que o leque é um negócio desse tamanho, a gente já simplificou o nosso, mas era um negócio desse tamanho, mais de 3.000 cores,
que na verdade você não ajudava o processo de escolha, né? Se você vê a corzinha desse tamanho, você não ajudava o Confundia processo de mais, escolha, né? Você mais confunde do que ajude, né? Tipo, a gente fala assim, por que o consumidor não quer pintar? Porque, meu, olha só, ele chega na loja, o cara abre o balcão e dá, assim, 3.000 cores, escolhe como você começa, né? Então, o que a gente fez esse ano, que a gente lançou junto com o portfólio de produtos, o guia de cores, né? Na verdade, são 3 perguntas, né? Que você só vai mostrar para ele, né, as cores quando você já souber qual que é o universo que ele está querendo. Porque não adianta você, né, chegar com 3.000 opções, né? Mas você pode chegar com 10 opções, com 15 opções, né? Então, esse é um guia que ele funciona tanto no aplicativo quanto na loja física, né? A gente tem várias hoje lojas nossas com o guia de cor já presente, né? Que através de 3 perguntas, né, você consegue, né, de forma muito mais intuitiva e mais fácil direcionar para ele, né? E os resultados são aí. A gente consegue, através disso, vender muito mais cor, né? Que é um objetivo para favorecer a decoração, né? Para aumentar a frequência de pintura também. Então, eu diria que ter esse olhar integrado, né? Primeiro ponto, isso vai transformar, de fato, esse varejo, né? E essa loja física. E acho que um case, né, positivo que a gente começou esse ano, né? Então, ainda tem muita coisa. A gente precisa que o varejo também, né, desapegue, né, de algumas ferramentas que ele tinha, de um modus operandi que ele está acostumado, porque precisa mudar a forma de vender, né? Se ele quiser vender como ele sempre vendia, talvez ele vai ser mais fácil ainda ele vender com o leque, mas a gente não vai estar conectando esse consumidor que saiu lá da casa dele e foi até a loja, né? O guia de cores acho que é uma experiência bacana que a gente tem hoje. E a cor do ano? Qual que é o papel da cor do ano? Por que ela foi criada? Por que todas as marcas hoje em dia têm? Me conta um pouquinho disso. É nesse mesmo trabalho, assim, né? Acho que ela tem 2 frentes. Uma frente que está conectada com tendências, né? De ser mais do que uma cor do ano, mas trazer como que a gente, né, tá lendo o que está acontecendo no mundo e traduzindo isso em cores, mas é um papel de curadoria, né? Em vez de você partir de 3.000 cores, né, você pode partir de 15, que são as cores tendência. Sim. Mais do que a cor do ano especificamente, mas a paleta de cores, quando a gente traz, é isso, não precisa partir de 3.000 cores. Ó, a gente já selecionou 15 cores e nessa seleção, né, obviamente conectada com tendência, mas você vai encontrar desde cores mais intensas até cores mais sóbrias, né, para conseguir ter essa conexão com todos os consumidores. Então, eu diria que ela tem um papel de falar de tendência, mas principalmente de também ajudar o consumidor que precisa pintar. Começa por onde? Ah, tá. Começa pela curadoria de cores que a gente tem, né? Começa pela nossa, o Revela, que é o nosso produto, é um produto, a gente Sim. vê ele como produto, né? Você quer pintar a sua casa? Começa com o Revela 25, olha lá todas as cores que a gente selecionou, tem um estudo por trás, né? Talvez ali você já encontre sua cor, você não precisa, além de referências, né? Tem um monte de coisa bacana nesse sentido. Legal. Renato, a Souvenir tem alguns modelos pré-definidos de tipo de loja? Você mencionou a Select, eu imagino que tem aí nesse contexto alguma coisa parecida com a loja multimarca, tem alguma segmentação nesse sentido? A gente tem um modelo que ele se adapta dependendo, né, do perfil de loja. A gente acho que os modelos são muito nas lojas especialistas, independente se é multimarca ou select, né? Obviamente o que acontece quando a gente pensa em uma loja exclusiva, o espaço souvenir é muito maior, então a gente consegue fazer muito mais coisas do que uma loja multimarca, né? Então ele cria mais possibilidades e ferramentas. Agora, se um parceiro nosso multimarca, né, quer trabalhar com as mesmas ferramentas, daí vai desde mobiliário, né, painel de cor, o guia de cores, né? Se ele quer trabalhar com isso na loja multimarca, também não tem problema nenhum, né? O que acaba sendo um limitador nosso, quando a gente pensa na loja especialista, é o espaço, né? Porque tem lojas grandes, pequenas, médias, multimarca com muitas marcas, né? Select com, né, muito menos marcas, né? Ali subindo o protagonista. Então, a gente acaba, né, tendo esses módulos e flexibilidade de adaptar dependendo do espaço que a gente vai receber nessa loja, né? Com foco muito na especialista. Quando a gente pensa no autosserviço, né, os home centers, etc., daí é diferente, né, porque daí a loja está, né, muito na mão do home center e menos, né, a gente tem um poder de interferência menor ou de construir menos em conjunto. Acho que na loja especialista a gente consegue construir em conjunto muito mais, o que é muito bom. Assim. Legal. Então, na última curva, o tempo é nosso inimigo, infelizmente, né? Mas a gente vai continuar essa conversa. A gente já tinha pré-combinado de continuar essa conversa num outro ambiente. Eu gosto sempre de pedir para o nosso convidado uma visão de futuro. Né? Como é que você vê o que está por vir aí? Não só 2025, mas o que está, na tua opinião, de especialista em marketing, que já está bem ambientado no nosso mercado, que já está na Souvenir há algum tempo, já tem uma percepção muito mais ampla de todo esse ecossistema. O que você vê para o futuro e qual o seu recado para o lojista especializado em tintas? Legal.
Ó, eu sou um cara bastante otimista, assim, né? Então eu vejo um futuro otimista, assim, independentemente, acho que da indústria de tintas, né? Mas eu acredito muito no Brasil, né? Acho que acredito que a gente tem muita oportunidade para explorar, especialmente quando a gente fala dessa indústria. Acredito, né, nessa troca de gerações que está acontecendo com o consumidor, né? Se ela acontecer também, conseguir acontecer com os lojistas, né? O Elo do Futuro, né, que o recomendou aqui, tem um papel importante para ajudar manter essas lojas, né, mais conectadas com esse novo consumidor, né? Então eu diria que para o futuro, né, a gente precisa ter cada vez mais esse olhar de jornada, né, porque o consumidor ele não está ali, ele não chega ali, né, ele passou por alguma coisa, ele veio de algum lugar, né, e ele vai para algum lugar, né? Então se a loja conseguir ter esse espírito, né, de entender que quando aquele consumidor chegou, ele veio de algum lugar e está indo para outro lugar, que é uma jornada, né, com certeza ela vai conseguir agregar valor, né? Então, para mim tem uma coisa básica do marketing, mas que é muito difícil a gente fazer, que é assim, cara, qual é a dor, né, desse cara que está indo na sua loja? Né? Resolva, né? Resolva a dor do seu consumidor. Você está resolvendo a dor do consumidor, e ela pode ser por embalagem, pode ser por atendimento, logística, preço, né? Tem vários fatores ali que vão encarar, né? Mas mantenha essa mentalidade, porque essa mentalidade de eu estou sempre resolvendo dores, ela vai fazer você sempre crescer, sempre sair da zona de conforto, né? Você tem um ponto que eu lembro quando eu cheguei e falei, eles falaram, muitos falavam, né, Renato, você vai ver que o mercado é super tradicional, o mercado não inova, o mercado não move. Eu vejo coisas diferentes. Eu acho que, de fato, em 4 anos, né, tem bastante gente inovando, tem lojas novas, né? Tem coisas surgindo, produtos surgindo, então é só criar oportunidade. Eu acho que quem não tiver com esse mindset, talvez vai ter mais dificuldade, né? Mas eu vejo que tem bastante gente querendo resolver dor, e se a gente está resolvendo dor, eu acho que com certeza a gente vai estar sempre evoluindo. Sensacional. Renato, uma honra ter você aqui com a gente, uma Imagina. alegria. Tá? Souvenir é uma marca, né, de extrema relevância, fundamental no nosso mercado. Então, a gente está muito contente de ter vocês aqui com a gente e mais contente porque seguramente essa conversa vai continuar. Não, com certeza, estou à disposição. O prazer é meu, né? Acho que ter a conversa, acho que é uma indústria que a gente precisa desse diálogo, precisa trazer conversa. Acho que não tem verdades absolutas, tem que ter muita troca, muita conversa mesmo, escutar do lojista, escutar da indústria, mas com essa cabeça de crescer, de fazer, né, o mercado ser diferente. Porque se tem uma marca que tem que fazer isso, né, a gente não tem dúvida que é a Souvenir. A gente também está à disposição aqui para continuar essa conversa aí quando vocês acharem que faz sentido. Legal. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Meus amigos, se com a Souvenir tá fácil, tá em casa, com a Brart também a gente tá em casa. Então, vocês que nos assistiram, muito obrigado. Não deixe de nos seguir. Deixa aqui o seu joinha, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ativa a sinetinha para você sempre ser avisado quando tiver conteúdo de valor como esse que o Renato trouxe para a gente. Sigam também as nossas outras redes sociais, uma das mais ativas é o Instagram, @abrarttintas, e também o nosso site www.abrart.org.br, onde você vai ter muito conteúdo de valor, principalmente para o varejo especializado em tintas. E o Rodrigo olhou feio aqui para mim, porque ele tinha certeza que eu ia esquecer o LinkedIn, que é a Abrart, e o Facebook, que é a Abrart. Uau! É isso. A revista, ó, escutou a voz da consciência ali, a revista. A revista não é mais Pintou na Abrart, né, Daniel? Revista da Abrart. Revista da Abrart, é isso aí. E quando que vai sair a próxima? Dezembro. Dezembro? Resultado, quentinha, resultado do 30º Prêmio Abrart. É isso aí, minha gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Um abraço a todos e logo, logo a gente está de volta. Papo de Lojista, uma iniciativa da Abrart.